Olá, estamos começando mais um Elite Podcast e eu sou a Lu Vilela. Olá, eu sou o Natanael Rabelo e hoje nosso assunto vai ser a equipe de ginástica aeróbica da Universidade Federal de Lavras. Referência no esporte, possui um grupo de atletas de alto nível que representa Lavras em competições nacionais e internacionais. E alguns destes atletas, inclusive, já fizeram parte da seleção brasileira. E não é só a participação, não. São títulos, medalhas e medalhas importantes. Entre um título e outro, já foram campeã geral de Minas Gerais e também campeã por equipes na categoria adulto no Campeonato Brasileiro. A equipe também já se classificou e participou de mundiais de ginástica aeróbica. E a nossa convidada de hoje é Caroline Santiago, que está como técnica da equipe de ginástica aeróbica da UFLA. Carol, seja muito bem-vinda ao Elite Podcast. Muito bom ter você aqui hoje conosco. Obrigada, agradeço muito pelo convite da Nath, do Lu. E é um prazer imenso eu estar aqui hoje com vocês. Vamos conversar aqui com a Carol, então, hein, pessoal? Mas antes, vamos primeiro agradecer aqui os nossos patrocinadores, né, Nath? Sim, a Laut Express e também 123Car, que é um aplicativo de mobilidade que está bombando na cidade, deixando muita gente tranquila. Né? Eles são bem sérios, são muito honestos, o preço é muito justo. Hoje eu estou notando que você fez uma preparação aí diferente na nossa mesa, com os produtos mais light. Mais femininos. Isso daí. Por que será, hein, gente? Porque hoje vamos falar de esporte. E eu acho que é válido aqui a gente divulgar, e ó, para quem treina, para quem gosta de estar fazendo dieta, tem que conhecer essa cerveja de leve da Laut, tá? Ela é zero carboidrato, zero açúcar, baixíssima caloria. Então, assim, para vocês meninas e meninos que treinam, estão aí de dieta, conheçam a Laut de leve, tá? Essa Fica aqui é a dica. light, né? Ela é light. Total. E o bom é que ela é zero carboidrato e zero açúcar, né? Não, uma delícia. E lembrando também, né, gente, que a Laut tem a Pilsen, que é prêmio também, já recebeu até troféu, sendo considerado uma das Pilsens melhores, né, produzidas no nosso país. Então, fica a dica que Isso aí. é incrível. E a gente sempre gosta de deixar para vocês aqui o Instagram da Laut, tá? Porque se você está aí precisando ligar, pedir, eles entregam para você na sua casa, chega rapidinho. Então, você vai reunir a família, vai reunir os amigos, finais de semana, liga para a Laut Express Lavras. E não precisa, quando estiver bebendo, ficar preocupado, né? Como que vai voltar para casa, porque bebeu, não pode dirigir. Isso aí todo mundo já está careca de saber. Então tem também a 123 Car, que é esse aplicativo incrível de mobilidade urbana, está revolucionando. Então pode sair para beber tranquilamente com os amigos, ir para casa de parente, ir para casa de amigos também e voltar com toda a segurança, né? Preservando a sua vida e das pessoas também. É isso aí, com a 123K, app de mobilidade urbana. Então vamos começar, né, gente, o nosso Elite Podcast de hoje. Carol, a gente sempre gosta de começar o Elite Podcast querendo saber de onde é o nosso convidado. Então, de onde você é, Carol? Eu sou de BH. Eu vim para Lavras em 2016 com o intuito de vir para a Universidade Federal de Lavras para estudar. E como eu fui atleta lá de BH, lá na UFMG, então eu sabia que tinha uma equipe aqui bem consolidada em ginástica aeróbica. E acabou que eu conheci o técnico, o Luiz. E quando eu vim para cá, eu também continuei no esporte. Então, não precisei sair do esporte só porque eu entrei na faculdade. E em BH também já tinha esse lance aí da Tinha, ginástica eu lá? treinava lá na UFMG, então até então o caso era eu ter passado na UFMG, mas não ocorreu, e continuar a treinar lá. Sim. Aí acabou que não deu certo, tentei aqui, aí eu consegui, aqui tinha a equipe também, aí eu continuei. E você legal, descobriu né? que tinha equipe aqui quando você chegou ou você já conhecia de Não, lá? eu já conhecia bastante gente, tanto o técnico quanto os atletas que treinavam na equipe. Então a gente tinha uma proximidade, uma amizade muito boa. Então, já é área de contato, exatamente. Tudo de Minas, então sempre tinha campeonato perto. Sempre quando a gente Carol? viajava, tinha gente responsável que era da UFLA pela gente, quando eu estava na UFMG. E aí já era todo mundo de família mesmo. E, Carol, há quanto tempo aconteceu tudo isso aí que você está me contando? Vamos lá, eu entrei na ginástica, primeiro foi na ginástica artística, se eu não me engano, 2008. A ginástica artística é a ginástica rítmica? Não. Vamos lá, a gente tem 6 modalidades de ginástica. Sim. Ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica aeróbica, acrobática de trampolim. E é porque a artística ela é dividida entre feminino e masculino. Então, atualmente a gente tem 6 modalidades, mas todas são diferentes uma da outra, cada uma com uma característica.
E em relação ao esporte olímpico, que todo mundo conhece, ginástica olímpica, né? É a ginástica artística. Então, atualmente não tem o termo ginástica olímpica, e sim ginástica artística, que é da Rebeca, da Daiane Santos. Essa é a ginástica artística. A ginástica rítmica é quando as atletas usam bola, não sei se vocês já viram, sim. fita, arco, aí essa rítmica. A de trampolim, só pular no trampolim, fazer os mortais. Ah, até aparece, né? Só. Só pular. Claro. Ela fala na maior facilidade, né? Aí tem a ginástica aeróbica, que é a nossa modalidade. E tem a ginástica acrobática, que é jogar, tipo um circo. Jogar o povo pra cima, fazer acrobacias e Que, aí... aliás, muito bonito, né? Muito bonito. Acredito eu que todas tinham que estar nas Olimpíadas, e não só as verdade. 3 que estão atualmente. Verdade. Mas é uma luta de cada vez, né? também. Então eu te cortei aqui, a Lu fez uma pergunta importante, eu queria que você desse continuidade, que ela te perguntou como é que tudo isso começou, cara. Isso, É claro. que tem tanta coisa vindo na cabeça agora, com você aqui na frente da gente, e a gente acaba As atropelando meninas. até a companheira. Essa aí é qual? Qual que é? É a Laura. É a ginástica aeróbica. Aeróbica. Isso. Qual é Aí a a idade gente- dessa turma aí? Carol? Tem crianças de 9 a 14 anos. Isso faz parte da equipe que compete? Aham, sim. A gente montou uma equipe de 19 atletas para essa competição esse ano. Onde é que é isso aí? Lá na UFLA, no ginásio Qual de ginástica. departamento? Ah, no Passava, né? ginásio? É, atrás do Cione. Olha, que bacana. Muito legal. Isso é esse- recente, isso aí? Esse foi do ano passado, Tá. que foi a aula com as mães. E as crianças que querem começar? Qual que é a idade certa, você sabe, A gente Carol? começa lá no projeto de iniciação a partir de 4 anos de idade. Você começou com quanto? Mais ou menos. Mais ou menos umas contas. Se errar, não tem problema. Eu acho que foi 9 anos. Olha. 9 anos por aí. Comecei tarde. E por que que você começou? O que Tá. que foi que deu? Aí, vamos lá. Eu sou criada com minha avó. E minha avó sempre me levou para vários projetos que tinha no bairro. Olha. E aí tinha um projeto lá que a moça que estava dando falou que eu tinha um jeitinho de atleta, de ginasta, que era para eu tentar procurar. Concordo, porque quando você chegou aqui foi a primeira coisa que eu te falei. Aí, tá, tudo bem. Aí minha avó não correu atrás, porque até então a gente não sabia onde correr atrás, como fazer e essas coisas. Aí teve um dia na escola. Escola, a minha vida toda foi escola pública. Sim, sim. Aí na escola pública, aula de educação física, chegou alguém da UFMG, meio que selecionando alguns atletas que tinham mais aptidão na aula lá, falando que teria uma seletiva na UFMG para entrar para a equipe de ginástica artística. E aí eu fui uma das selecionadas e foi bastante gente até, se eu não me engano. Não lembro muito bem, não, tem muito tempo. Aí eu fui lá, minha avó me levou lá na UFMG. E os testes eram físicos, fazer barra, subir na corda, fazer ponte, espacate, essas coisas de ginástica mesmo. Aí acabou que eu passei, minha avó me levou e aí eu comecei a treinar, se eu não me engano, eu já comecei a treinar todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no mínimo umas 3 horas aí por semana. Ó. E aí eu tava na iniciação, então, tipo assim, não tinha intuito de competir nem nada. Aí depois tinha um técnico que era da equipe principal lá e me chamou pra treinar com ele. Falei, tá bom. Ó, já foi sendo Será? vista. Aí eu fui e aí ele tinha 2 dias da semana que ele treinava na UniBH. Então era uma outra faculdade que eu acho que ele também dava aula lá. Aham. Então a gente ficava indo e voltando, assim, às vezes, sabe? E aí aumentou mais o tempo de treino, aí era 4 horas por dia, e o treino mais intenso, mais Foi pesado, apertando, foi né, apertando. Carol? Não cheguei a competir na ginástica artística, e acabou que eu saí por medo. Tinha que fazer muitas coisas, e eu tinha medo, não tinha confiança. Falei, deixa isso pra lá. Mas é assim, né? Fecha uma porta, abre outra e vem vindo outras coisas. Mas e aí? Aí, do lado do ginásio de ginástica artística, tem outra porta, que é da ginástica aeróbica. E a gente sempre passava, sempre olhava, e eles também sempre olhavam a gente treinando. Falei, aí eu tinha a minha melhor amiga. Eu e ela saímos juntinhas. A gente saiu da artística e fomos pra ginástica aeróbica. E aí o nosso técnico anterior ficou morrendo de raiva da gente, que a gente saiu. Perdeu 2 atletas. Aham. E aí, meio que eles não ficaram muito de bem com a nossa antiga treinadora e tal. Tem isso? Tem ciúmes? Tem.
Olha. Aí nisso eu entrei pra ginástica aeróbica. E aí, como eu tinha uma base boa da ginástica artística, porque, querendo ou não, a ginástica ela te dá muita base para outras Sim, modalidades. com certeza. Então, trabalha força, flexibilidade e tal. E as ginásticas são não muito parecidas, mas a base que você tem da ginástica artística, ela vai te ajudar em outras. Então, por exemplo, na ginástica artística você treina muitos mortais, muita preparação física. E aí, até se eu fosse, por exemplo, para ginástica de trampolim, eu me daria um pouco melhor do que quem estaria entrando direto para ginástica de trampolim. Ginástica rítmica ficaria um pouco mais diferente, porque precisa mais de flexibilidade, não tanto de força como é na ginástica artística. Aí eu fui para aeróbica, tava me dando bem, aí a gente já veio competir em 2009, Campeonato Brasileiro também. Aí a gente competiu aqui, o Campeonato Brasileiro foi aqui em Lavras, lá no Gammon. Eu tinha o quê? 9, 10 anos. 11. Fazia pouco Olha. tempo ainda que você tava. Mas aí- Pouquinho, foi no aí você primeiro veio com a ano. turma de lá pra cá. Aham. Aí a gente competiu, aí a categoria era trio infantil. Aí a gente competiu e aí eu continuei a carreira na UFMG até mais ou menos 2016. Aí, em 2016, eu tava meio lá e meio cá. Porque como eu ainda estava afiliada à UFMG, e mesmo estudando na UFLA, eu tinha que estar competindo pela UFMG. Aí, no ano de 2007, aí fez a Nossa, transferência de filiação, aí eu fiquei só por aqui mesmo. Mas você treinava aqui tranquilamente, mesmo estando filiado ao FMG. Sim, aí eu treinava aqui, aí final de semana eu ia pra lá. Rolava uma cobrança? Pô, Carol. Não. Mas Aí teve legal, um dia né? que eu que perdi você treino. conseguiu ficar aqui na Aí UFLA. quase morri. Porque pra você foi bem mais tranquilo, É. com certeza. Sim. Você tinha bolsa de atleta lá? ou não? Eu tinha bolsa pela UFLA, né? Pela UFLA. Aí era, na época, R$300. Aí eu morava na moradia. E aí minha avó ajudava um pouquinho. Mas Legal também, já ajuda, dava pra né? se virar um Já é pouco. alguma coisa. E, Carol, há quanto tempo que existe a equipe de ginástica? Você sabe responder? Aeróbica da Da UFLA? UFLA, desde 2010. O Luiz, ele trouxe, né, a ginástica Aham. aeróbica. Luiz é um espetáculo. cara. Luiz é um espetáculo. Eu lembro dele, das lutas dele em relação à ginástica. Se eu não me engano, posso estar errada agora, mas eu acho que 2010 foi na UFLA. E antes ele já dava aula no Gammon ou em outros lugares. Ele já estava com alguma equipe assim, sabe? Para quem está nos assistindo, né, o professor Luiz Henrique Maciel é que coordena, né? Já coordenou, né, o projeto. Isso. Ele E tá mais técnico. por trás, assim, agora. Mas aí ele ainda está ajudando, está à frente. Não, fera demais. Um abraço, Pelo viu, que Luiz? precisar. Eu lembro muito bem dele, porque eu trabalhava numa emissora de TV. E eu lembro do sacrifício dele e da equipe. Era tentando buscar verba para poder levar a gente para não sei aonde. Não é fácil, né? E mudou muita coisa. Hoje você tem apoio, Carol? Porque eu lembro que ele, coitado. Quando a gente vai ter apoio? Eu acho coisa, que né? apoio vai ser só quando a gente estiver lá num destaque muito alto, talvez. Acredito eu. Porque igual a Rebeca, como vocês viram, ela ganhou as Olimpíadas. Sim. Ela com certeza está tendo muito apoio agora. Uhum. Mas e na época que ela começou? Ela tinha esse apoio que ela tinha? Não tinha. Ela teve que lutar. Complicado, né? Exatamente. É Mas uma aí a luta. gente esquece que a gente forma atletas desde o começo, na base. Não é só no final que a gente tem que apoiar, sabe? Claro, a gente tem que dar o reconhecimento. Mas a gente começa lá do começo. A gente não chega porque assim de mão beijada, né? É um caminho árduo, Todo né? Um preparado. caminho longo. Então, vocês precisam desse apoio. Não é só na hora que está lá em cima, mas a hora que Exatamente. também está no meio e partindo É. aí para o voo. Tem aquela história, né, que um passo à frente você já não está no mesmo lugar. Só que o esporte, de um modo geral, no Brasil, ainda mais a ginástica aeróbica, que não é uma modalidade olímpica, vai sofrer esse tipo de problema. Vai sofrer. Mas os empresários, alguns profissionais poderiam ajudar, porque é um projeto interessante, a marca da pessoa que está ajudando vai sair, né? Vocês usam Colan? Como é que é, cara? No Colan não pode, Não quando a pode. gente estiver competindo. Mas Sim. No na área da moletom, competição a gente pode. Então tem um treino oficial. No treino oficial a gente poderia. Então a gente tem
entrega-se uma marca força. Vocês valorizam, né? Sim. Quem está apoiando vocês. Claro. Ô, Carol, vamos dar um saltinho aqui só para a gente entender um pouquinho a sua colocação dentro do esporte, aí depois a gente continua a entrevista normalmente, Claro, tá? sem É porque eu problemas. queria saber, você já participou de várias competições, né? Tem títulos, tem medalhas. Conta um pouquinho pra gente conhecer você melhor, pra gente dar sequência na entrevista. Tá. Meu primeiro campeonato mundial foi em 2012. Mundial, cara, você não quer Mundial. começar com mineiro? Não, tá. Já que foi. raciocínio Não, já dela. quis apavorar, né, gente? Aqui. É porque eu não tenho registrado, assim, porque Vai na sua ordem. era muitos. Vai na sua ordem, eu tô Porque brincando. igual mineiro e brasileiro eu não consigo contar muito, porque... Por quê? Já foi mais? Foi bastante? Foi. Carol? Mas começa pelo Mundial, aí, pra não Tá. perder o seu raciocínio. Aí, Mundial, primeira vez que a gente participou, foi em 2012, então eu tinha 14 anos. Foi num trio e a gente conseguiu vaga pra final. E, tipo assim, fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma representante Que legal. na final do campeonato. Sim. Isso a gente com 14 anos, numa categoria mais nova, não era categoria profissional, vamos colocar assim, né? Sim. Aí esse campeonato foi na Bulgária. Muito legal. Eu novinha, adorei a experiência e tal. Foi muito legal. Aí depois foi em Cancún, o outro Mundial, em 2014. Mundial acontece de 2 em 2 anos. Aí depois, 2016, eu não fui. Foi na Coreia, mas os meninos da UFLA foram. Depois teve Portugal, 2021. Você foi? Fomos. Aí a gente não teve uma colocação tão boa assim. E aí, em 2016, esqueci um ponto. A gente tem o World Games, que chama a competição. É como se fosse as Olimpíadas dos esportes não olímpicos. Certo. E aí, a mesma coisa para se classificar pensando em umas Olimpíadas. Tipo uma Copa do Mundo, no caso. Exatamente. Aí, no Mundial, você tinha que estar entre os 6 melhores para conseguir ir pro World Games. E aí, os meninos da UFLA tinham conseguido a vaga no legal. Campeonato da Coreia, em 2016. E aí, a gente foi em 2020. Ai, eu tô errando as mas datas, não Não tem eu tem acho. problema, não. A gente Aí tá a gente entendendo. foi no World Games, e foi na Polônia, representando Muito o Brasil legal. também. E fazia tempo que o Brasil não era representado no World Games, ainda mais na ginástica aeróbica. Aí depois teve campeonato em Portugal, falei. Depois eu acho que o meu último campeonato internacional foi no Azerbaijão em 2021. Nossa, então você rodou Nossa, com é isso que eu ia esporte, hein, falar. cara? E você legal. pegou medalha? Qual foi sua melhor colocação dentro de Eu até todas queria elas? saber se você tem alguma medalha que você prefere, que é a preferida. Nossa. Aí, algumas têm muitas histórias, sabe? Qual que tem a mais história, assim? Igual, tem uma da Virou o França. cabeção, assim. Tem uma da França que a gente ganhou. E na França, Aham. dos 2 trios da França. Então a gente trouxe uma medalha, tipo, em cima deles, no lugar deles, sabe? Ouro? Ouro. Que legal, hein? Ouro. Nossa, Aí- bacana. Então, a menina... Foi legal essa. É. Eu acho que Las Vegas também foi legal, que a gente ganhou na dupla mista. Não ganhou, não. Ganhou um pódio. Não vou lembrar a colocação. Não, eu não tô enganada. entendendo. Você tá morando fora do Brasil, parece, cara? Carol Que tem alta doido, bagagem Carol. aí, né, Carol? E também... Ai, gente, eu não lembro. Ah, mas Desculpa. não precisa ficar preocupada muito com datas. É só a sua história já. E já aí deu pra- teve uma da Gimnasíade. Gimnasíade é o campeonato, tipo, as Olimpíadas dos júniores. Então, quem está na escola ainda, sabe? Não é a Olimpíada da Juventude, mas é parecido, é um É um gimnasíade. exemplo que você pode dar. Tá certo. Aí a gente conseguiu 2 medalhas também. E Trio e Carol, individual. pegamos um pouco do seu Não, trio não, raciocínio, na em dupla. questão de viagens e essa experiência que você tem. O que você fala para quem está aí nos assistindo? Provavelmente uma menina de 14 anos hoje, alguém que tem aí uma criança, né? Que a mãe quer incentivar. O que você fala para essas pessoas? O esporte é bacana? Você acha que o esporte é uma Eu acho que saída o esporte para uma... mudou minha vida. Literalmente. Eu não falo só de parte de competir, de estar em alto rendimento, vamos colocar assim. Mas também ligado a como você se lida com você mesmo. Então, eu acho que o esporte, ele proporciona muitas, tipo, responsabilidade, autoconfiança,
além das partes físicas, né? Então, tipo assim, flexibilidade, coordenação. Isso é meio que quase óbvio, mas a parte psicológica também é muito importante. Sim. E o esporte, ele ajuda a desenvolver isso, né? Então, quando a gente está com um ambiente mais sociável, quando a gente faz amizade, já é outros aspectos que o esporte pode proporcionar, benefícios, assim, sabe? Em relação, mudou minha vida total. Então, tipo assim, a ginástica tá comigo desde 2009 até agora. E aí eu também não espero sair desse mundo também, não. E é o que eu me identifico hoje em dia, sabe? Carol, e a sua avó? Minha avó tá bem, graças a Mas Deus. então, mas a sua avó, ela, puxa, super orgulhosa de você? Sim. Porque foi ela que te levou, ela que deu um primeiro passo ali na tua vida de atleta. Deve ter maior orgulho, né, de você. Acredito que sim. Com certeza. Ela tem. E, Carol, fala pra gente a sua idade. 26 anos. 26 anos? Pensei que E tinha aí- 16, que esse cara, né? E até uma questão, quando eu falei, vou levar as meninas pra competir esse ano. Ela ficou, meu Deus, que legal, te apoio tudo. Tipo assim, ela ficou muito surpresa e feliz, sabe? Com certeza. Pela Que notícia. gracinha. É porque é importante demais para um familiar ver isso A que está gente acontecendo na crescendo. sua vida. Você é um exemplo, Carol. Você é um exemplo. E me fala uma coisa também, Carol. Quais são os principais desafios de uma equipe? Além do... Além da falta de patrocínio. Exatamente. Mas como a gente está recomeçando, então, geralmente, quando a gente tem uma equipe mais consolidada, pensando em muitos campeonatos, vamos supor que eu já esteja treinando ainda, as crianças vão ter um exemplo ali para seguir. Atualmente, as crianças não têm um exemplo a se seguir dentro do ginásio. Sim. Elas vão ser exemplos ano que vem, depois de ter competido. Para as novas gerações que estiverem vindo, sabe? Esse é um desafio de estar começando novamente. Então, a gente não sabe como vai ser. Então, a gente, com certeza, não vamos ser a preferidas do campeonato. Sim. Porque ninguém conhece elas. A gente está recomeçando. E aí também vem um tanto de coisa, né? É interessante você explicar um pouco desse estamos recomeçando para as pessoas entenderem, né, Nath? O que vem desse recomeço para frente? Fala um pouco desse recomeço, como está esse ano. Conta um pouco pra gente. É interessante essa pergunta da Lu, porque a equipe de ginástica aeróbica da UFLA, ela já foi 9 vezes campeã brasileira. Então, Já. tipo assim, tem um know-how incrível, né? E agora é o gancho. Eu só queria que as pessoas soubessem que não começou ontem a brincadeira. E é uma equipe super respeitada, é uma equipe que está aí, batendo de frente com as dificuldades do esporte. A gente Conta um tem pouco aí o projeto do lá recomeço. de iniciação, lá da ginástica, né? E essas meninas que vão competir esse ano, elas estão meio que em preparação desde o ano passado. São quantas meninas? Mais Atualmente a ou menos? gente tem 19 para competir. No projeto, atualmente, a gente está atendendo mais ou menos umas 210 crianças. Nós vamos por aí. falar sobre isso. Finaliza esse raciocínio. Tá. Aí, então, elas já estavam se preparando desde o ano passado. Então, esse ano, eu sentei realmente com os pais, falamos a intenção de competir, falei dos obstáculos que a gente tinha, principalmente em relação à parte financeira, que se caso a gente não conseguisse, eles teriam que arcar com os custos, porque acaba que a gente não tem dinheiro para... Não tem como, né? Cuidar de todas. Exatamente. E aí, então a gente está em preparação desde o ano passado. A intenção é que elas se sintam bem e confiantes nessa competição. Resultados é uma consequência, né? Sim. Medalhas Com é certeza. consequência. Mas que elas façam tudo o que elas vieram treinando desde o ano passado até esse ano, entendeu? E o que você está vendo nesse treinamento que está acontecendo para encarar o brasileiro? Você acha que nós temos alguma oportunidade de aprendizado ou você acha que nós temos uma oportunidade de trazer uma medalha? Os dois. Os dois? Os dois. A gente... Nossa, me perdi da pergunta. Não, eu só queria saber se a nossa equipe já respondeu. tá forte para... Mas você tinha feito uma outra pergunta e eu ia responder ela no começo. Ah, mas agora você vai... Pô, agora que você Agora nem complicou ele vai total, lembrar o que né, ele te cara? perguntou, viu? Conheço. Agora nem você vai lembrar. Não vou lembrar, Carol. Mas aqui, e pra quando que é essa viagem? Pra onde? A gente É esse ano? viaja É, final em de outubro. outubro. Dia 28 ao dia 2 de novembro. Ah, Vai ser em Brasília. Isso. É isso mesmo. Qual que é a rotina desse treinamento que vocês fazem lá? Como é que é a preparação? As meninas estão treinando 3 vezes por semana, mais ou menos de
2 horas por dia, mais ou Aham. menos. Então, a gente começa num aquecimento, a gente faz um preventivo para tentar evitar lesão. Lesão no esporte sempre tem, mas a gente tenta prevenir. É, Aí elas aquecem, alongam, a gente faz um aquecimento específico. A gente parte para a parte de educativo dos elementos, então elas estão ainda em aprendizagem de alguns elementos de dificuldade. Então é o que vai valer ponto lá no dia de competir. Então a gente faz a parte do educativo tanto para elas aprenderem quanto para elas aperfeiçoarem a técnica delas. E aí a gente já está na parte de começar a criar as coreografias que elas vão estar apresentando lá no dia. Então a gente vai pegando uma por uma, o grupo, por exemplo, aí a gente monta um pouquinho, deixa elas treinando, monta o próximo, deixa eles treinando. Isso agora, nesse mês que nós Isso. estamos, para acontecer lá em outubro. Exatamente. Não é pouco tempo, Dá Carol? tempo? Dá tempo, gente. Não. Dá. Nossa, hein? Ligeiras. Eu vi ali que tem um banco ali, o nome da caixa estava ali no uniforme, ali na sua camisa. Eles ajudam vocês? A Ainda? Caixa e o Correio, se eu não me engano, Sim. eles patrocinam diretamente a CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica. Tá. Sim. Então, é a CBG que resolve como que eles vão distribuir esse valor que E eles... chega uma boa quantia aqui? Dá para ajudar? De que forma o dinheiro que chega? Então, Ou não chega nada, Carol? atualmente, como a gente está recomeçando, não temos Não vem nada. não tem ajuda. Provavelmente essa ajuda vem para competições internacionais. Então, quando eu competia mundial, a gente representava o Brasil, né? Então a CBG pagava tudo pra gente. A gente não tinha que arcar com os custos. Então, mas aí é um pouco mais à frente também, né? Quem tá se E destacando patrocinadores locais daqui de Lavras que queiram patrocinar vocês? Qual é o caminho para chegar até vocês? também. A gente tem um Instagram, Deixa para o pessoal aí. Ginástica UFLA. E se quiser também entrar em contato com o nosso e-mail, não sei se é fácil. Pode. Pode. É GAE, que é a sigla de ginástica aeróbica, ufla@gmail.com. A gente tem um plano de patrocínio, a gente conseguiu fazer um plano bem estruturado de patrocínio, que aí a gente está buscando cotas, para depois a gente também conseguir retribuir essa parte de apoio, né? Essa forma de apoio. A gente conseguiu um patrocínio sábado, eu fiquei Coisa muito boa. feliz com a notícia. Já fala o nome dele aí, ou não pode falar ainda? Eu acho que pode, Não, né? pode. Pode, Se né? a luta Fala que autorizando, velho, fala Já alto vamos aí, divulgar quem é esse Foco patrocinador. Empreendimentos. Não Foco sei se vocês conhecem. Empreendimentos. De construção, né? Legal, manda um Olha. abraço para eles aí, ó. Muito obrigada, estou muito agradecida e acredito que as meninas também estão Não, e muito. parabéns também a vocês aí que estão apoiando essas meninas no esporte. Não é um esporte só de meninas, pode ter meninos Claro, também. Né? sim. Mas parabéns para vocês, a iniciativa é bela. Com certeza. E que várias empresas aí que estejam nos assistindo Se aí, ó, Deus quem quiser quiser. patrocinar vocês, né? Estão aí esperando cara, as propostas aí, ó, para serem Sim. enviadas. E como é que é a habilidade ali? Essas meninas que estão treinando para participar, elas já vieram assim com um donzinho, igual o técnico lá pegou você e falou, vem que vamos treinar junto. Você observa ali que nós temos ali uma futura atleta profissional? Pode Ah, sair boa daqui? pergunta. Você A gente conhece sempre fala as que meninas? o esforço vale mais do que o talento. Mas você olha e fala, essa é melhor Sim. que essa? Ou Não, a só gente vê que tem pessoas com mais facilidade de aprendizado, então que desenvolve uma força, uma flexibilidade muito mais rápido que outras. Mas a outra chega lá perto dessa também, Se tiver né? esforço, chega. Eu Porque era é um nível- uma das que não tinha muito talento, não, viu? E Era mais você por foi esforço. procurada, hein? Foi sabe? convidada. Era mais por esforço, ter foco também Cada no um tem o treinamento. seu, né? O seu dom, cada um Sim. tem o que é melhor a outra. O treino leva à perfeição. Isso em Exatamente. qualquer área da nossa vida. Quanto mais a gente treina, um dia a gente vai ser uma coisa melhor do que ontem. Com Exatamente. certeza. E o que você mais gosta na ginástica aeróbica? Tô gostando muito de ensinar, Você não sente falta de ser atleta, cara? Mas graças a Deus. Não. Não. Ficou, já fechei, já passei a página. Você está se sentindo feliz ensinando? Tô. Uhum. É gratificante. Ainda mais quando a gente pega a parte de iniciação. Então, uma criança que realmente não sabe nada. Quando ela fala, nossa, aprendi estrelinha, olha minha estrelinha. Ah, legal. A felicidade no olhar da criança de ter aprendido algo e você ter proporcionado isso Te deixa é feliz. muito legal, muito, muito. Eles chamam você de tia? Nossa, é tia pra lá, tia Tão pra cá. novinha, né? Já tem cara de menina de 18 anos. E esse projeto também da universidade é uma coisa muito incrível, porque é um projeto gratuito e atende a criançada aí da nossa cidade, Comunidade da nossa de Lavras, região, região. né, também. Como é que funciona isso aí, Carol? A gente tem uma lista de espera. Porque é uma galera, né?
uma galera. A gente tem uma lista de espera. Ah, que vocês aí... têm lista de espera? Para poder entrar pro Sim. grupo ali? E tem Nossa. gente que até fica me mandando mensagem. Como tá? Olha, porque às vezes vai me uma desiste, chamar. aí tem uma vaga. Exatamente. Esse ano a gente conseguiu chamar mais ou menos, a gente abriu vaga para umas 80 crianças, mais ou menos. Que legal. Porque a gente abriu mais turma. Mas já tem 200? Exatamente. Aí a gente não tem muito o que fazer, sabe? Mas até então, quem sabe ano que vem abrir mais turmas, tendo mais apoio de monitores, porque eu não dou conta de 200 Então, crianças. qual é o número de pessoas na sua equipe? A gente está com mais um profissional de educação física ajudando, o E Felipe quem Lazar. quer? Como é que participa? Quem quer, no caso, ser instrutor? Instrutor. Então, a gente tem a parte voluntária, claro, a gente aceita. E aí, a UFLA, ela disponibiliza ela disponibiliza bolsa para projetos, né? E aí, o projeto de extensão, a gente está com, se eu não me engano, 6, 7 bolsas para o ginásio. Mas atualmente a gente está com 9 monitores. Porque aí um professor lá do departamento passou 2 para o ginásio. Que departamento de educação física? Isso. Porque o voluntariado também não pode ser um jornalista, um professor de matemática. Interessante seria se fosse um educador Exatamente. Da área. Exatamente. E essas crianças que estão lá, elas têm alguns benefícios físico. dentro da UFLA? Uniforme, sapatilha, como é que é? Não. A gente Nada. não consegue dar nenhum benefício pela parte da UFLA. Somente as aulas gratuitas mesmo. Mas se tiverem patrocinadores, talvez sim. Puxa, se alguém Quem quiser sabe, né? ajudar, né? Pelo menos com esse tipo de coisa. Uniforme. Porque é um projeto social, não tem fundo... como que chama? Lucrativo. Fundo lucrativo. Então, a gente... fizemos uma blusa. Valor tal, todas as mães pagam e recebem a blusa. Não tem essa de uniforme por enquanto, Sim. totalmente gratuito. Mas Uma é legal sapatilha, a gente tal. estar Exatamente. gravando esse Elite Podcast hoje, porque pode ser que apareça. Aham. E Lavras tem boas empresas que Não. gostam, que apoiam. Não, e a gente, nosso Instagram eu acho que tá com 2.000 e pouquinho de seguidores. Eu acho que tem uma visibilidade Legal. boa, sabe? Muito legal. Aí, atualmente a gente tá com 200 crianças, né? Atuando lá. E tem 700 na lista de espera. Nossa. Então, Deus. pode começar a achar mais Exatamente. voluntário. E aí. não pode deixar, né, essas Não. 700 pessoas, Vai que tem um crianças, talento aí. desistirem. Então, Exatamente. Nossa, eu já ia passar o nome muita da minha criança. filha aqui por baixo da mesa. Eu vou desistir, cara. Eu Nossa vou senhora, se eu mais. fizer isso, o povo me mata. Nossa É porque, assim, tem muita Senhora. mãe que já coloca também o sonho na filha. Exatamente. E tem a isso filha mesmo. fica naquele sonho de conseguir chegar lá, né? Sim. E geralmente é assim que A surgem gente tá os com grandes novos planos atletas. para não deixar essa lista de espera de lado, porque querendo ou não, tá esperando, né, uma oportunidade. E atualmente a gente não consegue ter lá no nosso ginásio 700. Quem sabe um dia, né? Não, Mas isso quem aí, sabe? sabe um eu acho dia. legal, Carol, porque serve também para quem está lá valorizar o Valorizar lugar. o lugar, claro. Porque se você sair, tem 700 pessoas querendo a Sim. sua vaga. E já tem 200. Já tem 200 pessoas já fazendo atividade. Sim. E é interessante que a ginástica aeróbica, a gente fala de ginástica, competição, competição. Não, cara, mas é super importante isso para a saúde, né? Ainda mais você que tem essa questão do mestrado em nutrição e saúde. Teve uma é incrível, mãe né? que me falou que a criança dela sempre sentia dor na perna e não sabia de quê. Já tinha levado ao médico. Era dor na perna. A cura aí. Aí ela fazendo ginástica, aí poderia até piorar, talvez, né? Quem sabe? Não sabe. Nunca mais reclamou da dor, essa criança. E a mãe veio me falar isso. Eu falei, esporte, legal. fazer uma Nossas atividade crianças física, estão né? muito paradas. A atividade física é Exatamente. importante, não só aeróbica, mas a criança tem que se movimentar E mesmo. se cresce assim, com certeza vai levar isso para a vida adulta e por aí vai, né? E lá a gente tenta trabalhar tudo, não é só a ginástica, né? Esse mês eu organizei uma semana da família. No ano passado tinha feito o Dia das Mães, Dia dos Pais, esse eu queria uma Dia da Família. Aí todos os sábados a gente, como são 200 crianças, dividi em 4 sábados, porque 200 famílias Não cabe. é muita coisa. Vira 800. Aí a gente fez uma trilha com a família lá na UFLA. Olha, a gente cara. começou no sábado passado, sábado vai ter de novo. Interação com a comunidade é Exatamente. importantíssimo. Porque sem a família também não tem a criança no esporte, né? E acaba que também o intuito desse projeto da trilha foi de
tentar conectar os pais com os filhos, Legal demais. de trazer mais qualidade de vida. Quem sabe eles começam a caminhar depois. Exatamente. Às vezes o filho vai ensinar os pais, né? É a Exatamente. criança que vai ensinar os Lu, pais. deve ser interessante até para a criança aprender a manter um foco diferente Sim. do que é uma vida normal. Ah, não, É, atividade física, né, gente? incrível. Nós sabemos que é tudo. E não é só isso, né? Alimentação e por aí vai. A minha irmã foi atleta de GRD. Acho que é GRD, né? Agora é só GR. E foi incrível também. Minha irmã cresceu, Aprende evoluiu, muito. foi muito Aprende bacana muito. para ela. E a questão do foco também foi muito importante. A gente Então, olha só, eu até pensando em falando de irmã e tudo mais, a gente está com o tempo já praticamente encerrando aqui, porque já falamos um Passa pouquinho de muito tudo, rápido. passa rápido, quando né? é bom, passa rápido. Carol. Mas Quando sabe o que eu negócio- queria saber, Carol? Quem são as principais inspirações e modelos, no caso da ginástica aeróbica, para você? E hoje, quem Quem que são? inspira? Conta, você tem alguma aí para você Quem que é contar que te pra inspira? gente? Qual atleta que te inspira? Como atleta, a gente se inspirava muito na Marcela Lopes, Marcela Lopes. brasileira. Veio conquistando muitos mundiais Legal. na época que ela competia. Super atleta, super. Isso voltado para aeróbica, né? Aham. E essas que a gente vê aí no esporte olímpico? Rebeca Andrade, claro. Rebeca Andrade. Não, uma Legal. menina sensacional, que lutou muito, guerreira, que agora tá colhendo os frutos que ela plantou no Muito começo, né? legal. Nossa, gente, muito legal, né? Muito Nossa, legal, foi muito ótimo legal. conversar com você aqui. O tempo voou. Passa rápido, falei pra você Nossa, que é Senhora, rápido. muito rápido. E foi bom, conversamos um pouco de tudo aqui. Quem sabe aí, através desse Elite Podcast, vocês consigam aí novos patrocinadores, né? Agradecemos também a oportunidade de estar aqui, Com né? certeza, Falando. com certeza. A gente sempre é um prazer receber, ainda mais se é ligado aí à comunidade, cultura, esporte, né, Nath? Sempre UFLA, estamos comunidade, é abertos. muito importante. O prazer é nosso de te receber. Uma atleta, a gente sabe que a vida não é fácil para quem quer trilhar essa questão do esporte, é sempre uma dificuldade muito grande. E com certeza você veio somar com a gente, porque Exatamente. é muito gostoso o tempo passar voando desse jeito e a gente aprender uma coisa diferente. Porque eu tenho certeza que as pessoas da cidade não sabiam dessa questão da ginástica aeróbica do nosso município, a importância que tem, quantos anos tem, o Luiz que lutou muito, hoje você que está aí na frente, na lida, lógico que o Luiz nunca vai abandonar vocês, vai Claro. sempre estar ali por trás e quando Vai. você precisar de uma ajuda, É o pai, vai Se né? correr bobear, pra ele vai ele, até né? lá na competição, assim, escondido, assim, Tá ó. vendo? O Aham. Luiz é a nossa cara também do esporte, isso é muito interessante. E tem Carol. também, Nath, muitos pais, viu, que apoiam Nossa. vocês. Inclusive, esse convite de hoje surgiu através de um pai que entrou em Foi. contato conosco, né? Os pais estão se esforçando bastante. Isso, pedindo ajuda, visibilidade. Então, nós falamos assim, com certeza serão bem-vindos e você sabe, assim, que são acolhidos também não só pelos alunos ali, mas principalmente por quem está por trás, que são os pais, os avós. Quem cuida das crianças. Mérito Exatamente. do trabalho que está sendo realizado. É por isso que os pais estão engajados aí nessa luta também. É isso né? aí, gente. Então, a gente fica por aqui. Foi ótimo o nosso contato aqui, nossa gravação hoje com a Carol. Caroline Santiago. Falou super bem, explicou bastante E olha que eu odeio coisas falar. que não sabíamos. Não, você falou bem, Carol. Falou super você falou bem. Muito Obrigada. obrigado. viu, Aprendizado, Carol? né? Aprender a Isso falar aí. também. E a gente fica por aqui, gente, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, A Laut. Laut, cerveja de primeira linha, que tem outras bebidas, não é só cerveja. Tem gin, tem bebida para quem está fazendo uma dieta balanceada. Tem espumante, Tem em espumante. lata. Hoje ainda é terça, né? Hoje ainda é terça. Não pode, né? Carol. É Mas igual tem- aquele filme Duke, né? Todo mundo descobriu que uma certa quantidade de álcool no organismo era importante e eles começaram a beber todos os dias. Isso aí. É? E também a nossa 1, 2, 3 cara, hein, gente? Facinho, Aplicativo hein? de 1, 2, mobilidade 3 cara. urbana, fera pra caramba, então dá para unir o útil ao agradável, né? Porque se beber, não pode dirigir, responsabilidade. Vamos cuidar da sua vida e vamos também cuidar da vida dos terceiros. 1, 2, 3, Se cara. você não tem um aplicativo aí no seu celular, pode baixar, porque ele é super fácil de mexer, super fácil. Até minha mãe, que não sabe mexer com o aplicativo, está aprendendo com 1, 2, 3 cara, hein? Ai, legal, a Fica dica foi passada, aí, ó. gente. E é isso aí. Então, gente, ficamos por aqui e até o próximo Elite Podcast. Obrigado, tchau, até o próximo.